Ora, a opinião pública, embora nós estejamos tão acostumados com ela, não é um fenômeno histórico permanente. Nem sempre existiu opinião pública. A opinião pública foi criada pelos chamados clubes de debates no tempo da Revolução Francesa. E o que eram os clubes de debate? Eram entidades que não podiam nem condenar e nem absolver ninguém. Não podiam mandar um sujeito para a cadeia, não podiam puni-lo efetivamente. Mas podiam criar, entre uma grande massa de população, uma disposição favorável ou desfavorável ao fulano. Ou seja, poderiam fazer passar vergonha e destruir, portanto, a sua segurança íntima, ou poderiam lhe dar um apoio, fazendo com que ele se sentisse divino, maravilhoso. Desde essa época, os meios de difusão desses julgamentos foram crescendo e se desenvolvendo e tomaram a forma do que hoje nós chamamos de indústria da mídia. A mídia não manda ninguém para a cadeia, nem para o inferno. O que ela faz é as pessoas gostarem ou não gostarem de você. A mídia é a senhora, vamos dizer, da aprovação ou desaprovação. É a senhora do crédito e do descrédito. Né? Se ela acredita no que você diz, então todo mundo acredita. Se ela não acredita, ninguém mais acredita. Portanto, ela coloca você, ela dá a você o reforço do apoio social, ou ela lhe nega e o deixa sozinho. Pelo menos imaginariamente. Ela faz você se sentir apoiado ou sozinho. Então o que ela fez com o Tiger Woods? Fez um barulho dos diabos, encostou o fulano na parede e fez ele se sentir isolado, sozinho, perdido no mundo. E ele teve que ir lá fazer, vamos dizer, o ritual da confissão e receber o que? A absolvição. Porque no dia seguinte a mídia disse, ele até que restaurou a sua posição, voltou a ser um sujeito mais ou menos respeitável, não tanto quanto antes, mas voltamos a gostar dele um pouquinho. Você vê aqui, sentir-se amado e aprovado pela coletividade da opinião pública, ou sentir-se rejeitado e desprezado por ela, é uma coisa de uma força imensa. Qual é o pretexto moral usado para tudo isso? É um mandamento bíblico. Não cometerás adultério. Mas, meu filho, quando o mandamento bíblico começa a ser executado através desta imensa máquina de fingimento, eu digo, o que é que ele vale? Não vale mais nada. Mudou o sentido dele. Eu digo, olha, os 9 adultérios que o homem cometeu são mais morais do que a confissão que ele fez em público. Mesmo porque, nos últimos 30 anos, o nível de exigência, o nível de cobrança moral dessa máquina se tornou muito mais intenso, sobretudo em torno de figuras famosas, que em outras épocas desfrutavam até de uma certa imunidade sobre este aspecto. Por exemplo, eu me lembro que nos anos 70, o escritor americano Henry Miller, aos 80 anos de idade, vivia com 2 japonesinhas peladas em casa. E ninguém jamais falou mal dele por causa disso. Considerava-se aquilo uma extravagância, que ele devia resolver lá com Deus, está entendendo? O problema dele. Porque, afinal de contas, ele é um homem que, vamos dizer, com os livros dele, ele fez tanto bem para os seres humanos, ele deu tanta felicidade, tanta alegria. Eu mesmo tive tanta alegria lendo Henry Miller. Me fez tanto bem. Né? Muito do que eu me impregnei da ideia de sinceridade foi com Henry Miller. Que é um homem que sempre contou a sua vida da maneira mais simples, sem teatralizar a coisa a favor ou contra. Eu falei, esse homem foi um mestre da sinceridade. Ele, vamos dizer, ele só fará uma coisa má se ele realmente, vamos dizer, estiver em dúvida, estiver confuso a respeito. Então, naquela época tinha uma certa tolerância. Você vê que entre os anos 50, passados dos anos 50 para os anos 60, houve uma certa liberalização dos costumes. E essa liberalização teve um efeito que acho que hoje se tornou incompreensível. Você vê, Max Weber, ele explica que quando o desenvolvimento da sociedade industrial e tecnológica moderna destrói o senso de comunidade e cria esses grandes aglomerados anônimos que são as grandes cidades, onde as pessoas praticamente só se relacionam umas às outras
pela sua função econômica e por mais nada, não tem mais valores, nem símbolos em comum, nem nada. Ele diz que o último refúgio do ser humano eram as relações interpessoais. Na intimidade, duas pessoas podiam se conhecer e ter um certo senso de integração que já não podiam mais vivenciar coletivamente, a não ser sob a forma degradada dos movimentos ideológicos. Por exemplo, eu me lembro que no livro do Jan Huizinga, voltando da Idade Média, ele conta que na Idade Média, quando havia uma execução, o sujeito é condenado à morte, a população toda da cidade comparecia, o carrasco, frequentemente chorando, pedia desculpas à vítima, e a cidade inteira chorava de compaixão pelo cara que estava sendo executado. Né? Isto não era, vamos dizer, um movimento ideológico, não era uma coletividade ideologicamente formada. Era uma participação numa emoção coletiva autêntica, real, fundada na experiência. Né? E onde não havia segredo entre os corações. Quer dizer, o que todos estavam sentindo era evidente para todos. Então, na sociedade moderna, determinada fundamentalmente pela tecnologia, esse tipo de participação se torna impossível. Então, as pessoas se tornam estranhas, elas se tornam átomos separados, as relações pessoais se tornam altamente impessoais, tá certo? E somente na intimidade os antigos sentimentos que assinalavam a sinceridade, a autenticidade humana ainda tinham algum espaço para se mover. Né? A liberalização dos costumes permitiu que entre inúmeras pessoas nos anos 60 se formassem laços pessoais desse tipo, não mediados nenhuma instituição social, por nenhuma ideologia, por nenhum objetivo socioeconômico. Então, nesse sentido, aqueles que condenam essa liberalização em nome da religião não sabem do que estão falando. Eles não têm ideia disso. Esse resgate das relações pessoais, que durou pouco tempo, logo a sociedade virou e criou um método de separação ainda mais drásticos do que havia antigamente. Eu me lembro que, na época, todos nós da minha geração tivemos essa experiência. Quando um homem e uma mulher se aproximavam, em geral, eles não estavam pensando em casamento. E só uma parte muito pequena de pervertidos queria sexo puro e simples. Porque as pessoas queriam uma relação pessoal fora, quer dizer, dos cânones e exigências da sociedade. E, evidentemente, nós sentimos que nesse tipo de relações havia mais veracidade do que em qualquer relação socialmente mediatizada, incluindo o casamento. Então, muitas vezes eu pensei e falei, naquelas circunstâncias, se havia efetiva aproximação, efetiva sinceridade entre as pessoas e a possibilidade, vamos dizer, de um conhecimento mútuo verdadeiro, ora, isto realizava muito melhor a promessa de Cristo, quando 2 ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá presente. Né? Realizava muito melhor isso do que milhões de casamentos oficiados na igreja, sacramentados pelo Estado. Isso eu estou falando porque foi minha experiência. Eu vi isto nos anos 60. Depois eu vi que acabou. Hoje eu só vejo as pessoas se aproximarem querendo duas coisas. Ou sexo, ou casamento. Parece que a terceira coisa não existe mais. Pelo menos eu olhando em volta, eu já não vejo mais isto. Eu não sei se desapareceu, não posso assegurar que desapareceu, mas se não desapareceu, pelo menos ficou. É difícil de enxergar. Não é certo? Mas, durante os anos 60 e parte dos 70, especificamente no Brasil, mas eu sei que isso aconteceu em outras partes também, eu acho que houve um resgate formidável das relações pessoais profundas. E é por isso mesmo que naquela época, vamos dizer, os autores que nós líamos, que tanto influenciaram a minha geração, como Henry Miller, Hermann Hesse e outros, eram todos, de certo modo, especialistas nesse tipo de relações pessoais verdadeiras e profundas.
Eu não vejo mais nada disso na literatura subsequente. Então, passado um tempo, o que acontece é que o fenômeno de mídia adquire uma importância fora do comum. Eu me lembro que ainda nos anos 70, eu escrevi um pequeno ensaio sobre imprensa e cultura. Naquela época não se usava tanto o termo mídia, mas ainda imprensa, mas querendo dizer o conjunto do que hoje chama mídia, inclui televisão, rádio, etc, etc. E eu ali profetizava que a alta cultura como tal iria desaparecer, porque os órgãos de mídia se tornariam, eles imporiam à alta cultura os seus próprios critérios. Quer dizer, uma coisa que, um conjunto de instrumentos que inicialmente foi feito para divulgar certas coisas, divulgar as criações maiores da literatura, da ciência, da arte, etc, etc, passaria, vamos dizer, pelo seu próprio crescimento material a ser o tribunal determinante do que se produzia na alta cultura. Isso acontecia, essa coisa se realizou integralmente. E um dos efeitos disso é a disseminação da fraude científica mundial. A fraude científica se tornou, que era a exceção, se tornou a regra. Porque, através dos órgãos de mídia, você controla, mídia, inclusive a própria mídia científica, os controladores da mídia científica, que não são só os donos das empresas, mas os redatores, o corpo dos redatores, eles selecionam o que querem e o que não querem. Então, quer dizer que você ludibriar a humanidade inteira com uma fraude científica se tornou enormemente fácil. Em função desse processo, aquela pequena abertura para as relações pessoais que houve nos anos 60 e 70 desapareceu de novo. Por quê? Os órgãos de mídia já não aceitam mais ser o reflexo de outras instâncias de conhecimento, mas são elas, a produtora e o juiz supremo, não só do conhecimento, mas da moralidade, da justiça, etc, etc. Então elas agora impõem, né, ditam as regras.